Oi, vamos começar mais uma aula de hoje falando sobre as figuras planas e as figuras espaciais, tá certo? Vamos iniciar então falando sobre as figuras planas. O que são? São figuras bidimensionais que elas só possuem apenas comprimento e largura e são estudadas pela geometria plana. Conheça quais são essas figuras. Daqui a pouco a tia vai mostrar, tá bom? Dentro da geometria, existem as figuras planas e as figuras espaciais, que são divididas em duas áreas da matemática. Vamos conhecer logo as figuras planas. Aqui nós temos as figuras planas: o círculo, o quadrado, o triângulo. E lembrando para vocês que existem três tipos de triângulos, que em outra oportunidade a gente vai estar vendo, tá certo? O hexágono, que é uma figura de 6 lados. O pentágono, uma figura de 5 lados. Por isso que nós dizemos que o Brasil, pentacampeão. Dá para você lembrar, porque penta, 5 vezes campeão. 5 lados. Retângulo, o trapézio, o paralelogramo e o losango, que parece uma pipa, tá certo? Já dentro das figuras espaciais, nós temos os poliedros e os corpos redondos, tá certo? Os poliedros, eles são formados apenas por superfície plana. Se você colocar os poliedros, gente, no chão, você não vai ter como eles rolarem, porque eles são planos, tá certo? Nós temos aqui alguns exemplos, como o cubo, o poliedro, a pirâmide de base quadrada, o paralelepípedo e o prisma de base retangular e a lateral aqui de base triangular. Nós temos também os corpos redondos, né, que são formados por superfícies planas e curvas ou apenas por superfícies curvas. Como aqui nós temos o exemplo da esfera, do cone e do cilindro. Nós temos aqui outros exemplos, não é? Onde nós temos aqui as pirâmides de base hexagonal, porque a base desse triângulo, ele tem 6 lados, né? Aí nós temos a pirâmide de base triangular, nós temos também a pirâmide de base quadrangular. Nós temos o cilindro, as bases do cilindro são em forma de círculo, tá certo? A base do cone também tem o formato de um círculo. As faces do cubo e a base tem formato de quadrado, tá certo? A esfera não tem vértice, né? Não tem face. O paralelepípedo, que são retângulos e quadrados. E o prisma, onde temos retângulos e triângulos. Lembrando aqui esse exemplo do cone. O cone é um corpo redondo. Se você colocar o cone no chão, lógico, ele vai rolar. Então, a face do cone é essa aqui, ó. Tá certo? Esse em formato como se fosse um chapeuzinho de aniversário, né? De um triângulo. E a base do cone tem um formato de círculo. Ele é um corpo redondo. Nós temos também aqui outro exemplo de um corpo redondo, que é o cilindro. A base do cilindro tem o formato de um triângulo e a sua face aqui. Ele também é um corpo redondo. Nós também temos que relembrar, né? Falar um pouquinho sobre face, vértice e aresta. Sempre os alunos confundem o que é face, o que é vértice e o que é aresta. Gente, a face, toda figura espacial, ele tem uma face no formato de alguma figura plana. Por exemplo, a face do cubo, ela tem o formato de um quadrado, né? Nós podemos perceber que o cubo, ele tem, olha, vamos contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6 faces. Aqui a aresta, vamos ver a aresta. O que é a aresta? São as linhas, gente, olha. As linhas que formam o cubo ou a figura espacial. Você tem que contar as figuras.
as linhas que compõem a figura, tá bom? E a vértice, o vértice, são esses pontinhos, as quinas que sustentam a aresta, que fixam uma aresta na outra para poder formar o cubo, tá bom? Nunca esqueçam disso. Face sempre tem o formato de alguma figura plana, seja triângulo, quadrado, círculo, tá bom? Nós temos a aresta, que são as linhas, essa parte aqui que está de verde. Eu sempre aconselho, quando for contar as arestas, marcá-las e colocar a numeração, para que você não erre a contagem, tá bom? E o vértice são as quinas, são esses pontinhos aqui, gente. Essa parte que está aqui, essa bolinha lilás, todas, tá bom? Todos esses pontinhos são os vértices. Gostaria que vocês sempre se atentassem a isso, tá bom? Boa aula, boa atividade.